Imagina você receber a espada do Davi. A espada com que Davi lutava. Você já pensou que coisa magnífica? O escudo que ele usava na guerra, nas batalhas, e o Davi foi um homem muito vitorioso. A lança que Davi usava, você já pensou, Guilherme, você segurando a lança do rei Davi, mano? Nada mais, nada menos do que a espada do rei. É pra gente ficar meio maluco. O sacerdote aqui pegou todos os equipamentos de guerra do rei Davi e deu para esses chefes de 100 aqui. Chefe de 100 era chefe de 100 soldados, eram os capitães ali, os comandantes de 100 soldados. Agora, por que isso aconteceu? Todo soldado era muito comum que o soldado, quando ele tinha uma grande vitória, e era comum não só para o povo de Israel, mas para os soldados antigos de um modo geral, que quando eles tinham uma grande vitória, no final daquela batalha, eles levavam as suas armas e colocavam no templo, como uma forma de agradecimento a Deus ou ao seu Deus. Outros, como os filisteus, também faziam isso. Levava a sua espada e colocava lá no templo como um agradecimento. É como dizendo assim, e entenda isso, entre aspas, o soldado deixava o seu braço lá, que era a sua arma, como dizendo, eu estou colocando meu braço aqui como agradecimento por tudo que o Senhor me fez, dando uma vitória e me protegendo na guerra. Era comum fazer isso. Davi fez isso em muitas situações. Por exemplo, lá no livro de Samuel 21, 8 e 9, Davi perguntou a Aimeleque: você tem aí uma lança, uma espada? Não trouxe minha espada, nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor? Me dê essa espada. Aqui, Davi. Ele matou Golias, lembra que ele matou Golias? Deu uma pedrada na testa do Golias, pegou a espada do Golias, cortou o gogó do Golias, e essa espada foi levada para o templo como louvor a Deus. Templo, entenda, o templo naquele tempo não tinha o templo ainda, porque foi Salomão, filho dele, que construiu o templo. Mas quando se fala o templo, naquele tempo era a tenda do encontro, ou o tabernáculo que estava armado ali. O Davi chegou e entregou lá. Nesse episódio aqui, ele não tinha arma nenhuma, porque estava fugindo do rei Saul, quem conhece a história. E ele chega lá e fala: escuta, você tem alguma espada aí? Porque era comum ter espada de guerreiros no templo. E o sacerdote disse: olha, só tem a espada do Golias, aquela uma que você matou o Golias. Ele falou: não tem outra melhor? Dá essa mesmo, dá essa espada aí que incircunciso lá. Era muito natural que quando o soldado aposentava também, ele pegava sua arma e levava lá para o templo. O Pedro, o Roberto, o Nilson, que são militares da reserva agora, entregaram as suas armas. Aconteceu um episódio muito interessante aqui que eu quero que você perceba. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 23. O tema dessa mensagem é mais que a espada do rei Davi. Mais que a espada do rei Davi. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de 100. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Eles percorreram todo o Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas.
Versículo 3, na segunda parte. Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte, aí o Joiada dá uma instrução, o que cada um deve fazer. Versículo 8. Os levitas e todos os homens do Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. É nesse sentido que eu chamei a sua atenção para a espada mais famosa do mundo, para as roupas mais famosas do mundo, dos homens. Eu fiz uma pesquisa bem grande, mas depois falei, é muita informação, não vou levar isso aqui não. Por exemplo, existe uma guitarra que é a guitarra mais cara do mundo, e que pertenceu a um guitarrista muito famoso. Existe um violino que é o violino mais famoso e mais caro do mundo, porque pertenceu ou foi fabricado por uma pessoa que era a pessoa mais famosa nesta área no mundo. Existem roupas do Michael Jackson. Se você pensar que uma roupa íntima da Rainha Elizabeth foi vendida num leilão por $45 mil, ou seja, quase 130 mil reais, num leilão, uma peça íntima da Rainha Elizabeth. Mas pensa bem, é da Rainha Elizabeth, lá no começo. Ela fez uma viagem de avião com amigos e ela esqueceu a peça lá. Tem a foto da peça, parece mais uma roupa, um short. É lá de 1300 e bolinha. Então tá aquela roupa lá, e o amigo que descobriu a peça guardou a peça. Claro, tá marcado lá que era da Elizabeth. Você pensou você ter a sua casa em homens? Pensou, homens, você ter lá a peça da Rainha Elizabeth, cara? Que maravilha de confusão que você ia ter. Não é? Põe assim num quadro da sua casa. Você ia arrumar encrenca, claro. Então esse amigo resolveu devolver a peça para a família real. A família real, considerando que era uma peça, depois de muitos anos, entendeu que aquela peça deveria ser leiloada. E o recurso dado a instituições de caridade. E isso aconteceu, a peça foi leiloada no eBay, que é um site de lances pela internet, e foi vendido e foi doado dinheiro. O feliz comprador, que não foi divulgado o nome, evidentemente, né? Para que a mulher dele não saiba, tem guardado lá a roupa da Rainha Elizabeth. Agora pensa aqui que coisa mágica não seria aqueles soldados recebendo a espada, o escudo, a lança que foi do rei Davi. Pensa se esses soldados não iriam lutar com todo gosto. Eu estive lá no museu, a Ariadne também esteve, a Selma, a Fabs. Estivemos no Museu do Real Madrid e vimos a chuteira de grandes homens que passaram por lá. Agora pensa numa pessoa perna de pau como eu, jogando bola, e se eu colocar a chuteira do Roberto Carlos? Pensa se eu não vou jogar bola com mais gosto, com mais ênfase, com entusiasmo. Claro, não vou jogar. A pessoa bater com a esquerda assim como o Roberto Carlos fazia? Nunca, né? Não tem mágica na chuteira. Como não tinha mágica na espada do Davi. O que valia era o punho que segurava aquela espada. Mas só de você pensar que naquela espada o rei Davi segurou, e foi naquela espada que as mãos dele se encheu de sangue, a ponto dele não poder construir o templo, porque o Senhor disse: as suas mãos são manchadas de sangue.
Ah, meu filho, se eu tivesse com uma espada dessa, eu ia sair de peito aberto para a guerra, porque é a espada do Davi. Mas o sacerdote Joiada, ele era muito inteligente, e ele teve outra percepção aqui. Ele não era bem isso que ele queria, dar essa motivação para aqueles homens de guerra, para aqueles soldados ficarem afoitos para lutar, não era essa. Ele tinha um outro plano em mente, que eu quero mostrar para você em rápidas palavras. Quem era Atalia? Atalia era uma parente do rei que havia sido assassinado aqui. O que essa mulher fez? Quando o filho dela assumiu o controle do reino, ela pegou todos os irmãos do rei e matou todos. Essa mulher era de uma crueldade, matou todos os outros irmãos do rei para que o filhinho dela não pudesse reinar. Todos os outros descendentes ou possíveis descendentes do trono pudessem reinar. Matou todo mundo. Acabou. Só que uma mulher bondosa pegou um menino chamado Joás e escondeu no templo. E ele era bem pequenininho, criancinha ainda, escondeu lá e foi alimentando o menino junto com a mãe do menino, foi cuidando, até que nesse dia o sacerdote Joiada disse: pessoal, nós vamos fazer com que o Joás se torne rei. Por isso que o Joiada fez toda essa organização aqui. Em primeiro lugar, o que o Joiada queria com isso? Destruir as resistências espirituais. E quais eram? Essa mulher, Atalia, ela era parente, ela era simplesmente filha do Acabe e da Jezabel. Aquelas duas pestes que trouxeram o culto a Baal para o povo de Israel. Essa mulher era um desgosto na vida espiritual do povo de Israel. Ela e o marido dela, o rei Acabe. A Atalia era simplesmente filha desses dois. E ela então trouxe o culto e instigou o culto, matou os sacerdotes do Senhor, perseguiu o povo que adorava a Deus, para que o culto a Baal fosse estabelecido mais intensamente. Fazia templos, construía estátuas e homenagens e coisas para todo lado. Então, o sacerdote Joiada queria primeiro destruir esse projeto satânico na vida do povo de Israel. E a primeira coisa que ele fez foi, deu a espada para o povo e falou: agora está vendo aquela mulher lá, ímpia? Matem-na. Só não mata no templo, porque ela não merece morrer, nem morrer no templo. Leva para o lado de fora e mata. E se alguém segui-la, mate também. Esses homens com as espadas, com o escudo de Davi, com a lança do Davi, você acha que não ia obedecer? Ia obedecer. E obedeceram. E mataram a Atalia e mataram aqueles que a seguiram. Que coisa maravilhosa. Querida, aprenda uma lição aqui. Se você quiser que a sua casa, que a sua família, que a sua vida esteja em ordem, não adianta simplesmente você ficar acreditando que com a arma do Davi aí, ou com a pedra que o Davi lançou na cabeça do Golias, porque tem gente que vive vendendo isso por aí. Não pensa que você pegar o lenço de um ou pano do outro ou uma coisa ungida por alguém, isso vai te dar vitória. Não é isso que vai te dar vitória não, querido. Aquela espada poderia ficar lá até hoje, lá ela não ia dar vitória para ninguém se não tivesse uma pessoa de fé e de coragem empunhando aquela espada. Aqueles escudos, os grandes e os pequenos, estariam lá até hoje sem atividade nenhuma e sem causa nenhuma se alguém não tivesse colocado o braço lá e saído para a guerra. Então, se você quer ter a sua vida organizada e Deus habitando nas suas coisas e dirigindo a sua vida, primeiro você tem que tirar as resistências espirituais.
E você precisa descobrir quais são essas resistências espirituais na sua vida, na sua casa. São manias, são maus hábitos? É a mentira? É o engano? É a violência? É a pornografia? É a sonolência? É a preguiça? É o desleixo? É o desprezo pelas coisas de Deus? É o amor às coisas desta vida? É o apego ao mundo? Seja qual for a resistência espiritual, meu irmão, se você não progride muito na sua vida com Deus e na sua vida como um todo, pode saber, há uma resistência espiritual, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que são do Senhor estão abençoados pelo Senhor, e a bênção do Senhor vai enriquecer você e não vai acrescentar dores. Amém. Se as coisas não andam bem para você, alguma coisa está prendendo a sua vida. Aqui era o culto a Baal. A Atalia era a grande semeadora do culto a Baal. Era ela que fazia a coisa acontecer lá. O sacerdote Joiada entendeu isso, pôs fim. Segundo lugar, o Joiada entendeu que por causa dessa situação espiritual que estava acontecendo, havia uma desordem administrativa. Aí fica a questão para os nossos dias políticos. Nosso Brasil está aí, uma nação gloriosa, cheio de igreja para todo lado, mas e a desordem que está acontecendo no nosso meio? Essa roubalheira, essa confusão, essa mentira toda que está acontecendo aí. Desordem administrativa. É isso que a gente vê para todo lado. Isso é culpa de um culto errado que está acontecendo no nosso país. Desordem administrativa. E o rei disse assim, o sacerdote disse assim: vamos matando a mulher, acabando com as resistências espirituais, a ordem vai voltar. Quero chamar a sua atenção para 2 Crônicas, capítulo 22. O texto diz assim, quando Atalia, mãe de Zacarias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá, mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que ia ser assassinado, e colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeozeba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. Aí ele chama todo mundo e fala: vamos dar posse para o rei legítimo. Queridos, a sua vida só vai ter bênção no sentido de entrar no eixo quando você organizar as coisas espirituais. Quando colocar quem deve reinar no lugar certo. E quem deve reinar é Deus. Tem muita gente reinando nos nossos dias, nos nossos corações. Tem uma infinidade de coisas que reina no nosso meio, que reina na nossa casa, que reina na nossa vida, que reina na nossa mente. Tem gente que, se perder o telefone celular, entra num pânico absoluto, como se aquilo fosse o dono da vida dela. E às vezes é, né? Se o pet morrer, pelo amor de Deus, a vida acaba. Se o pet morrer. Pet é bichinho de estimação, seja ele qual for, desde lagartixa até um elefante. Tem gente que é assim. Estou acompanhando um projeto de um canal que está levando uma família para morar com uma tribo por 21 dias.
E a tribo deu para uma da moça que estava lá como presente um cabrito, para ser o bichinho de estimação dela. E a moça começou a cuidar daquele cabritinho, e foi cuidando do cabritinho, e tinha que cuidar, levar para comer e tudo, e dormia junto com ela, porque é assim, lá dorme todo mundo junto. E chegou no dia, o chefe falou: agora nós vamos comer o cabrito. Ela falou: não, mas... Ela falou: não, e quem tem que matar são vocês. Matar o cabrito. Ela falou: não, vamos matar outro qualquer, aí tem tanto cabrito aí. Porque é o meu cabrito. E o chefe mandou. O irmão falou: vamos acabar com essa história logo e vamos comer o cabrito. Porque para a tribo não existe esse negócio de bem. Eu não tenho nada que seja meu, tudo é coletivo. Também não é socialismo, viu, por favor. Mas é uma consciência de coletividade. Você sabe, queridos, nós temos que colocar cada coisa no seu devido lugar. A nossa casa, o nosso carro, o nosso filho, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso estudo, nossos sonhos, cada coisa no seu lugar. E no lugar de maior destaque, aquele que está sentado no alto e sublime trono, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele deve ser entronizado na sua vida o tempo todo, e ele é que deve decidir tudo que vai abaixo disto. É ele que deve mandar o restante das coisas. O problema é que nós temos a casa, Deus, o Jesus Cristo, o Espírito Santo, tudo na mesma linha assim, ó. Coloque Deus como centro de tudo na sua vida, como superior a todas as outras coisas, e você vai ver o que vai acontecer. Em terceiro e último lugar, e esse aqui era o ideal do Joiada. Ele primeiro queria destruir a resistência espiritual, quando deu o escudo para o soldado lutar. Segundo, ele queria instituir a ordem administrativa. E em terceiro, e o mais importante, que era o objetivo maior do Joiada, ele queria transformar aquelas pessoas em povo de Deus. Ele queria que aquelas pessoas, o povo de Israel, voltasse a ser o povo de Deus, porque aquele povo havia virado as costas para o Senhor. Aquele povo não queria mais Deus, estava adorando uma estátua de um Deus horrível chamado Baal, e não cultuava mais o Senhor, não lia mais o texto sagrado, não frequentava o templo, e quando frequentava, oferecia os seus sacrifícios em outros tipos de altares. Nas suas casas adoravam as estrelas, o sol e outras imagens. O povo tinha virado as costas para Deus, e o Joiada sabia que a culpa disso era do famigerado Baal. E ele queria trazer o povo de volta, mas não teria como trazer o povo de volta se o povo não tivesse uma motivação. Por isso ele deu os escudos para os soldados lutarem. Os soldados lutaram sem primeiro entender o que estava acontecendo, só pela empolgação de lutar. E eu lutaria também com toda a minha força, porque eu estava segurando a espada do rei Davi, ia lutar com todo o gás da minha vida. Mas o sacerdote queria, no fundo, fazer aquele povo voltar para Deus. Versículo 16. Joiada fez um acordo pelo qual ele e o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Olha que coisa mais linda. Olha o que o texto 17 diz: então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou, despedaçaram os altares e os ídolos, e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares.
Aqueles homens então começaram a entender o projeto do sacerdote. Se nós queremos que Deus seja o Senhor da nossa nação, nós temos que tirar as resistências espirituais, nós temos que pôr ordem administrativa outra vez, e nós temos que voltar a ser povo de Deus. Queridos, se você quer a bênção de Deus na sua vida, a aprovação do Senhor em tudo que você faz, Ele tem que voltar a ser o seu Deus, único Deus. Não dá para sermos povo de Deus ao mesmo tempo que somos povo de todos os outros homens por aí. Pertencemos a tanta gente. E não é novidade para mim ouvir pessoas declarando: eu amo tanto Roberto Carlos, meu coração pertence a ele. Ué, não era mais do Senhor, não? Sabe, queridos, nós temos que entronizar o Senhor na nossa vida, na nossa casa, temer o Senhor de todo o nosso coração, reverenciá-lo com santo temor nas nossas casas, nos nossos quartos, nas nossas conversas. Se tivermos que emitir a nossa opinião, que seja para edificação do outro. Se tivermos que falar alguma coisa, que seja para abençoar as pessoas. Mas hoje em dia está tão fácil falar o que pensa, e todo mundo fala o que pensa, e não quer ser depois repreendido por aquilo que fala. Nós temos que ter cuidado para não ofendermos a Deus com a nossa liberdade de pensamento. Nós somos livres, mas não podemos fazer tudo o que nós queremos. Por isso que Paulo era centrado. Ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Temos que ser centrados, equilibrados na nossa vida. Assim o Senhor vai morar dentro da nossa casa, vai habitar conosco. A sua geladeira será abençoada, a sua casa, o seu carro, o seu petzinho, tudo que diz respeito à sua vida será abençoado, porque afinal de contas Ele é o Senhor da sua existência. Acima de tudo, acima de todas as coisas, Ele é Deus. O sacerdote Joiada queria fazer isso. E ele fez. E eu termino levando você para o verso 20 e 21. O texto diz assim: levou consigo os líderes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono. Versículo 21, olha o que o texto diz: e todo o povo se alegrou. Queridos, o povo vai se alegrar quando as resistências espirituais forem derrubadas, quando a ordem administrativa for instaurada e quando o povo for transformado em povo de Deus. O povo se alegrou, a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Quer calmaria na sua casa? Quer calmaria no seu trabalho? Quer calmaria na sua escola? Quer calmaria na sua igreja? Quer calmaria na sua cidade? Deixa Deus reinar. Se Ele estiver reinando, tudo se acalma na presença do Senhor. Amém?